tudo bem? Eu sou o Márcio Nami, estou aqui hoje com vocês a convite da Beth Ripoli no programa Sintonia. Aliás, que eu aproveito aqui para mandar um beijão para a Beth, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar participando desse espaço. Sou economista comportamental e quero falar contigo aí alguns minutos sobre uma coisa muito importante, que é a tão buscada, a tão sonhada prosperidade financeira. Só que falar um pouquinho da prosperidade financeira pensando em economia comportamental. Mas vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Primeiro ponto é, o que é essa tal de economia comportamental? Porque num país onde tem tanta emoção econômica, assim, igual o Brasil, todos nós somos um pouco economistas, não é verdade? A gente tem aquela noção de quanto custa, o que eu preciso, se eu parcelo, se eu compro à vista, mas existe aí uma ilusão bastante curiosa. Qual é? A maioria de nós imagina que o pensamento econômico, ele é um pensamento racional, ele é um pensamento firme, ele é um pensamento lógico, ele é um pensamento altamente linear. E é aí que mora, se não um problema, mas pelo menos uma armadilha. E nasceu, né, alguns anos atrás, é uma ciência relativamente nova, a economia comportamental, que pensa assim: como é que nossas emoções, a nossa raiva, o nosso medo, a nossa alegria, a nossa tristeza, ela comanda as nossas decisões econômicas. E curiosamente, depois de muitas pesquisas, depois de muito buscar, o que ficou constatado foi exatamente isso. A grande maioria das nossas decisões econômicas, elas são profundamente emocionais. Pode ser que eu esteja falando com você de questões individuais ou de questões coletivas. Ao longo do nosso bate-papo aqui, eu vou te provar como isso funciona, eu vou te provar, talvez até com alguns exemplos que você já tenha passado e não tenha percebido. E que quando eu consigo controlar, ou pelo menos entender isso um pouco melhor, isso é fundamental para o atingimento da minha prosperidade financeira. Que prosperidade financeira é uma busca que todos nós temos, tá? Mas, ou pelo menos a maioria de nós tem, mas às vezes fica aquela impressão que está faltando alguma coisa, sabe aquela comida que está maravilhosa, mas que falta um tempero? A prosperidade financeira às vezes passa um pouco por aí. E estudar um pouco de economia comportamental, estudar um pouco de como isso funciona e nos afeta, isso é muito interessante para poder atingir esse caminho, para poder atingir esse tão desejado resultado da prosperidade. Mas primeiro vamos falar de comportamento, né? Um exemplo aqui. Eu não te conheço, eu não sei se você está assistindo esse vídeo aí com alguém do seu lado, se está sozinho, se está em equipe, pouco importa, mas as pessoas que estão próximas a você aí, ou se você estiver sozinho, reflete comigo. Se você tirasse o saldo da sua conta hoje, pode ser uma conta corrente, pode ser uma conta de investimentos, e aparecesse lá R$ 1 milhão a mais, isso ia fazer diferença na sua vida? Óbvio que eu também não sei a sua resposta, mas eu posso dizer com 99,9% de certeza que você, só de imaginar essa situação, você já deu um sorriso, e a sua resposta seria sim, porque por mais recursos que você tenha, R$ 1 milhão a mais, claro, não faz mal para ninguém. Agora, um outro lado da moeda. Imagina o seguinte: você tirou o saldo da sua conta e apareceu lá R$ 1 a mais. Aí a coisa começa a mudar um pouco de figura, não é verdade? Porque em 99,9% dos casos, novamente, as pessoas nem percebem que aquele real passou a somar ali naquela quantia. Até aí tudo bem, você pode falar assim: Márcio, mas porra, tem uma discrepância muito grande entre R$ 1 e R$ 1 milhão. E eu concordo com vocês, na massiva maioria das vezes, R$ 1 não vai fazer diferença na vida das pessoas e R$ 1 milhão vai fazer muita diferença. Mas em termos de comportamento, eu convido você a pensar da seguinte forma: de que é composto aquele milhão tão desejado, aquele milhão que mesmo hipoteticamente te deixou tão feliz e tão satisfeito ou satisfeita na hora que viu o saldo? Ele é composto de vários reais. E quando eu começo a ter essa consciência, quando eu começo a ter essa percepção, quando eu começo a entender esse comportamento, eu começo a perceber que às vezes as minhas, aspas, pequenas decisões financeiras, elas podem mudar os meus comportamentos e elas podem mudar também os meus resultados.
um paralelo curioso, né? Se você já comprou algum produto de uma empresa de grande porte, uma multinacional, essas empresas grandes que vendem pela internet, por exemplo, vamos imaginar que o produto tenha custado R$100,12, hipoteticamente. Qual o valor do boleto que chega na sua casa? R$100,12. Agora, transporta isso para uma relação pessoal, uma relação comercial ali de um porte menorzinho. Quando alguém vai te pagar e o somatório dos serviços que você vai receber por aquilo, serviços ou produtos, pouco importa, aquilo deu R$100,12. Qual é a sua reação? Você cobra os R$100,12 ou tranquilamente diz para a pessoa assim, me paga 100, tá tudo certo? É bem provável que isso acabe acontecendo, ou você já viu isso acontecer algumas vezes, esse arredondamento. Isso é uma das coisas que está mais arraigadas, principalmente aqui, para o pessoal da América Latina, que é a não percepção de pequenos valores. Você vai gastando aqui R$5, R$10, R$100, R$50, sei lá, e absolutamente não percebe e não se dá conta. Porém, quando chega no fim do mês, quando chega lá no período de conferir as contas, o que acaba acontecendo? Você fala, para onde foi o meu dinheiro? O que aconteceu? O mês não acabou e meu dinheiro sumiu. Ou poderia estar muito melhor do que eu estou. Isso é uma das bases da teoria comportamental, ou seja, especificamente na economia comportamental, a maneira com que eu lido com os pequenos valores, com os valores que eu considero simbólicos, vai refletir diretamente nos meus resultados. Agora imagina isso quando você multiplica por gerações, quando você está falando ali de muitas pessoas no núcleo familiar. Para onde foi o meu dinheiro? O que aconteceu? Então quando eu mudo o meu comportamento, eu começo também a mudar os meus resultados na mesma escala e na mesma característica. Falando em comportamento, ao longo de muitos anos, aí, mais de 10 anos, fazendo palestras, fazendo workshops, fazendo mentorias, falando especificamente sobre economia comportamental e também estratégia, uma coisa ficou muito clara. E às vezes, embora seja muito simples, é bom a gente falar sobre isso, até para despertar uns gatilhos, despertar aí oportunidades e reflexões. Já reparou que existem pessoas que têm uma renda modesta, ganham lá vamos colocar assim, relativamente um salário modesto, mas tem investimentos, tem qualidade de vida, não tem endividamentos? E já reparou também que tem pessoas que têm renda que teoricamente deveriam ser consideradas classe A ou classe B, ou seja, estão lá no topo da pirâmide, mas vivem endividadas, preocupadas, sem recurso? Isso também tem uma característica comportamental muito interessante. Por exemplo, eu atendi há um período passado aqui um casal cuja renda somada ela ganhava em torno de R$30 mil por mês, ele nessa faixa R$30, R$35 mil, arredondando, uma faixa de R$60 mil por mês de rendimento familiar. Um belo rendimento, né? Dá para você ter um padrão muito, muito respeitável. Entretanto, problemas de financiamento, problemas no cartão de crédito, dificuldade de conseguir pensar a longo prazo, questões ligadas a imediatismo. E a gente tenta buscar o porquê, qual é a razão disso. Muitas das vezes parece que isso está na planilha, está no app, está na conta do banco. E esses instrumentos eles são importantes, mas a gente nunca pode esquecer do modelo comportamental. Depois de muito conversar, de muito ponderar, o que ficou claro? Lembra do que eu disse para vocês? Um casal, ela com renda de aproximadamente 30 mil, ele com renda de aproximadamente 30 mil. Ok. 30 com 30, 60. Essa era a renda familiar. O que acontecia? Quando ele ia para a rua, para comprar, para fazer, para negociar alguma coisa, ele ia com que cabeça? Ele ia com a cabeça da renda familiar. 60 mil. E ela, quando ia para a rua, comprar, negociar, fazer alguma coisa, ela ia também com a cabeça da renda familiar, ou seja, 60 mil. 60 com 60, 120. Por isso que a conta nunca fechava. Por isso que não sabia de onde vinham os endividamentos, não sabia de onde vinha ali. Por isso que não sabia ali de onde vinham os endividamentos, de onde vinham os problemas financeiros. E para isso, em termos comportamentais, tem uma receita muito simples.
Qual é? O contrário do que muitas teorias financeiras pregam. Eu convido você a pensar sobre isso, é claro que não é uma verdade absoluta, é só uma percepção, né? A falar sobre dinheiro, a importância de se falar sobre dinheiro, sobre projetos. Para você que vive aqui na América Latina, em particular no Brasil, o que acontece? O Brasil, falando especificamente aqui do nosso país, nós passamos por longos períodos de inflação. Se você que está assistindo esse vídeo aqui tem menos de 30 anos, eu vou dizer mais ou menos para você como funciona a inflação, que ainda existe hoje, mas ela foi muito mais alta no passado, principalmente década de 70, década de 80 do século passado. Mais ou menos assim. Você tinha intenção de comprar algum produto e pensava nisso pela manhã. Se você deixasse para o fim do dia, ou seja, eu pensei nisso às 10 da manhã e vou comprar às 5, 6 da tarde, ou no máximo no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, esse produto podia estar potencialmente até 5% mais caro. Então o seu dinheiro, o poder de compra do seu dinheiro, ele corroía de uma maneira absurdamente alta, gerando ali uma sensação de ansiedade, uma sensação a famosa sensação de cobertor curto, sabe como é? E em função disso, o que acabou acarretando? Toda vez que um país passa, um setor, uma área passa por um período de inflação muito forte, ninguém começa a pensar em futuro, ninguém começa a planejar o seu futuro. Tanto que, se perguntar para a maioria das pessoas, não sei se com você é diferente, mas o que você tem planejado aí para os próximos 10 anos, ou para os próximos 5 anos? Qual é o seu planejamento para os próximos 10 anos ou para os próximos 5 anos? A maioria das pessoas vai coçar a cabeça e vai falar, não sei exatamente. Ou quando tem um planejamento, vai dizer assim, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro. Ok, só que isso aí é basicamente um sonho, ele não chega a ser um planejamento. O planejamento ele começa a configurar em termos de comportamento quando o seu sonho tem dia, tem hora, tem características. Por exemplo, o Márcio quer comprar um carro. Está solta a ideia? Sim, está solta a ideia. Como é que começa a mudar? Quando eu digo assim, eu quero comprar um carro do modelo tal, da cor tal, até o fim do ano que vem, para isso eu vou utilizar. Aí eu começo a pensar. Ou financiamento, ou recursos próprios, ou vou fazer uma parceria com terceiros, ou eu vou fazer uma locação ao invés de uma aquisição. Ou seja, eu começo a estudar aquelas possibilidades. A questão do comportamento, ele é um instrumento fundamental para mudar os meus resultados. Perceba aqui, vou voltar naquele exemplo daquele casal com renda global de 60 mil lá. O que eles precisam? Mudar o comportamento ou elevar o nível de renda? É óbvio que dinheiro não faz mal a ninguém, quanto mais melhor, ok. Agora, se eu consigo mudar o meu comportamento, a minha percepção, os meus resultados vêm pelo mesmo caminho, vêm pela mesma esteira. Te convido a pensar um pouquinho sobre isso e pensar nas sutilezas que o comportamento pode ter para mudar esses resultados. Para você que chegou agora aqui, eu sou o Márcio Nami, sou economista comportamental. Estou aqui no programa Sintonia, a convite da Beth Ripoli, falando com você um pouco sobre economia comportamental e a importância dela para a prosperidade financeira. Se depois você quiser saber um pouco mais, quiser saber mais alguns detalhes, aí em algum lugar abaixo ou acima desse vídeo tem os meus contatos, eu fico à disposição, tá? Já trabalho aí com mais de 10 anos fazendo palestras, workshops e mentorias a respeito de economia e estratégia, e eu estou te convidando a pensar um pouquinho sobre essas características de comportamento e como isso pode fazer diferença e alavancar cada vez mais a nossa prosperidade financeira. Como eu falei contigo há pouco, repara o seguinte, as pessoas elas têm comportamentos muito ligados à cultura e às características do período que elas convivem. Quando eu te falei do período de inflação, uma das coisas mais curiosas e perigosas que aconteceu com muitas gerações, aconteceu com a minha geração e com outras tantas, é a percepção com relação a dinheiro. Você deve ter ouvido, ou já ouviu alguém falar, dinheiro é uma coisa suja, dinheiro não traz felicidade.
quando você vê uma criança colocando a mão numa nota ou numa moeda, não, cuidado, você vai engolir essa moeda, ou esse dinheiro está sujo, vai te contaminar e tal. Isso são frases utilizadas com a melhor das intenções, ou seja, proteger aquela pessoa que você gosta, aquela pessoa que você confia, mas quando você passa dias, meses, anos escutando isso, em termos de comportamento, qual é a sua percepção com relação a dinheiro? Ela é uma percepção positiva? Ela é uma percepção de avanço e de prosperidade? Ou ela é uma percepção de que aquilo é um mal necessário? Se você está mais ou menos entre 60% a 70%, dependendo do estudo da população, é a segunda opção. E eu te convido a mudar essa percepção. É uma provocação econômica que vai alterar profundamente o comportamento. Mais ou menos assim. É óbvio que não existem caminhos únicos, não existem verdades absolutas, mas é só uma sugestão de uma maneira de pensar que pode mudar os comportamentos, facilitar essa busca por prosperidade e trazer cada vez mais aí resultados financeiros consistentes. Nada que você possa utilizar o recurso, possa utilizar o dinheiro não tem nenhum aspecto negativo. Todos os aspectos ligados a dinheiro, eles são positivos. Quando eu começo a pensar dessa forma, o caminho, as possibilidades e os cenários, eles acabam ficando mais leves para mim, para minha família, para minha equipe, para as pessoas que me cercam e são importantes para mim. O recurso, ele nunca é demais. Nós temos abundância suficiente aí para atender a todas as pessoas, desde que eu busque de uma maneira leve, eu busque de uma maneira que faça sentido e que eu tenha propósito na relação daquele recurso. Ou seja, o dinheiro em si não há mal nenhum. O que pode haver algum ponto negativo às vezes é o que as pessoas fazem com ele, o que é uma coisa completamente diferente entre o recurso e a forma com que o recurso é utilizado. Curiosamente, dentro da economia comportamental, quanto mais eu percebo e encaro as coisas dessa forma, maior é a leveza e os resultados possíveis. Claro, pensando também nos outros elementos, né? Que são a importância de ter um planejamento, a importância de falar de dinheiro de uma maneira positiva, a importância de entender como e quanto aquele recurso pode servir para que eu atinja aquilo. E uma coisa que vale a pena falar também é a importância dos nossos hábitos, tá? Curiosamente, quando você pensa no ser humano enquanto fisiologia, enquanto sistema celular, o que o ser humano quer? Se você for assistir aqueles filmes lá de Hollywood, ou os comerciais de TV e tal, ou alguns vídeos do YouTube, tu vai perceber assim, o ser humano gosta de aventura, gosta de emoção, gosta do inusitado e tal. É exatamente o oposto. Sob a nossa ótica da fisiologia, nós gostamos de previsibilidade, nós gostamos de saber o final antes do início das coisas, nós gostamos do mínimo de emoção possível, porque somos, por questão de sobrevivência, né? Sobrevivência na ótica celular, economizadores de energia. Então, tudo que a sua mente puder fazer para economizar energia, ela vai fazer. Isso o que significa em termos financeiros, em termos de comportamento, em termos de prosperidade? Simples. Nós vamos sempre buscar, desde que não trabalhemos de uma outra forma, o caminho mais fácil, o caminho previsível, o caminho que vai gerar menos resultados. Se você não acredita no que eu estou falando, te convido a pensar nas atitudes, na tua vida aí no período passado, e diz assim, e pensar assim comigo, ó. Quando eu vou visitar, quando eu vou sair de casa para o trabalho, por exemplo, eu vou sempre pelo mesmo caminho. Quando eu vou comprar pão pela manhã, para o café da manhã, eu vou para a padaria ou para o supermercado, sempre pelo mesmo caminho, olhando sempre as mesmas coisas. Quando eu vou no cinema, se eu curtir assistir uns filmes, eu tenho o hábito, mesmo que não seja na mesma sala de cinema, claro, mas de procurar sempre aquele mesmo setor, aquela mesma área que eu estou habituado. Quando eu vou fazer um passeio, eu vou sempre para lugares novos, eu busco aventuras, eu busco outros locais, ou tem aqueles locais que eu gosto mais, que eu estou mais habituado. Aquele restaurante que eu costumo ir repetidamente, pode ser que seja no trabalho ou no lazer,
Eu vario muito os pratos que eu peço, eu tenho aquele hábito de trabalhar, de solicitar, perdão, aquele prato que, aspas, eu gosto mais. Como é que é teu comportamento? Se você pertence aí a maioria das pessoas que nunca parou para observar isso, você vai perceber que a maioria dos comportamentos, eles são repetitivos, eles levam ao mesmo padrão e cadência e, como consequência, eles acabam tendo os mesmos resultados. Mais uma provocação da economia comportamental para essa questão da prosperidade é ter a consciência o tempo todo de que, se eu quiser ter caminhos diferentes, é importante que eu tenha buscas e resultados diferentes. Só que isso nunca vai ser um processo automático, porque, conforme eu falei para você, pela nossa fisiologia, pela nossa característica, o cérebro sempre vai buscar voltar àquele caminho original. Ele sempre vai buscar fazer as coisas de uma forma repetida. Vou reforçar isso para você com um exemplo clássico. Viajar. Mesmo que você não goste muito de viajar, você já passou aí por algumas experiências de viagem. Já reparou que a volta ela é sempre mais rápida do que a ida, sob a ótica da nossa percepção? Você pode ter ido e voltado pelo mesmo caminho, mas curiosamente você vai perceber que a ida ela é mais longa e a volta potencialmente é mais rápida. Quando você repara isso, você começa a perceber exatamente como o nosso cérebro funciona. Ou seja, durante a ida eu tenho expectativas, insegurança, curiosidade, questões ligadas a certo ou errado, a bonito ou feio, vai dar certo, vai dar errado e por aí vai. Uma série de interrogações. Na volta, eu estou voltando normalmente para um lugar que é conhecido. Pode ser minha casa, pode ser meu trabalho, pode ser minha cidade, mas o nível de surpresas, psicologicamente falando, cai substancialmente. Então, quando cai isso, cai também o nosso nível de ansiedade. E dessa ansiedade, vem uma redução energética ali, que traz para o nosso cérebro, para a nossa mente, um certo conforto. Nas decisões financeiras, nas decisões de prosperidade, às vezes é necessária a ousadia, ou seja, de incomodar um pouco a sua mente, colocar ali novas interrogações e possibilidades, para que você consiga atingir caminhos novos. Quer ver uma quebra de paradigma muito interessante, que leva diretamente à prosperidade financeira? Por exemplo, pode ser que uma pessoa esteja endividada, esteja extremamente angustiada com relação a recursos, ou mesmo até com seu nome negativado aí nos órgãos da vida. Ok. Qual é o convite para essa pessoa antes de mais nada, em termos de comportamento? Faça um investimento. Aí você vai falar assim, você vai dar um pause no vídeo e vai falar, pô, o Márcio está louco. Como é que um cara que está pagando 2, 3, 5, às vezes até 10% ao mês, ele vai fazer um investimento que muitas das vezes vai render para ele uma fração ínfima disso? Não vai fazer sentido, até porque se ele não tem recurso para honrar os seus compromissos, como é que ele vai ter recurso para investir? O meu convite para você pensar nisso, para você agir dessa forma, se for esse o caso, é assim. Não é especificamente o investimento. Você pode começar ali com R$5, com R$10, R$100, o valor não é importante. O importante é você começar a perceber que o dinheiro pode trabalhar para você e não o contrário. Então, quando eu faço lá um investimento, hipoteticamente lá de R$10, e no mês seguinte, ou 40, 50 dias depois, eu tenho lá R$10,10, R$10,08, é claro que aqueles centavos eles não vão fazer muita diferença no meu estado financeiro atual. Porém, quando eu começo a perceber aquele dinheiro se multiplicando, o meu inconsciente capta a seguinte mensagem: sim, isso é possível. Eu posso gerar prosperidade. O que eu preciso é de escala, eu preciso de tempo e eu preciso de disciplina. Um dos grandes caminhos, dentro do comportamento para a prosperidade financeira é a questão ligada à disciplina. Eu faço um paralelo muito legal com isso, com relação, por exemplo, à academia. Não sei se você frequenta a academia, se você já paga a academia, ou já pagou alguma vez. Você vai perceber assim, você faz a matrícula na academia, só de fazer a matrícula, só de você começar ali um processo, você já tem a sensação que ficou mais forte, que ficou mais magro, que ficou mais saudável, por aí vai.
E o cérebro realmente coloca isso para você, dizendo assim, você está fazendo alguma coisa boa, você está fazendo alguma coisa que vai ser legal para você. Os dias vão passando, as semanas vão passando, e qual é a primeira sensação? É de alegria, de contentamento durante esse período, ou é a sensação de dor, de incômodo, de desistência? Segunda opção. Por isso que a maioria das pessoas, ou pelo menos um percentual muito expressivo delas, acaba desistindo da regularidade e começa a frequentar de vez em quando, uma vez por semana, ou busca na mente aquelas dezenas e dezenas e dezenas de motivos para não ir por alguma razão. E como a gente diz na programação neurolinguística, na PNL, que a maneira com que o ser humano faz uma coisa é a maneira com que ele faz todas as outras, né? Isso para decisões financeiras vale da mesma forma. Eu não vou guardar dinheiro não porque eu estou usando um cheque especial. Eu não vou guardar dinheiro não porque eu estou pagando um financiamento. Eu não vou guardar dinheiro não porque eu quero ir para balada no fim de semana, eu quero fazer uma viagem de fim de ano. Sei lá, pouco importa, mas sempre existirão esses motivos. Então, para você conseguir alterar isso e encurtar o caminho com relação à prosperidade, é muito importante literalmente nadar contra a maré. Ou seja, pensar que aquele estado que eu estou ali, às vezes de necessidade financeira, ele é um estado temporário, mas eu preciso começar a ter atitudes para modificar esse cenário. Aproveitando essa linha que a gente está conversando aqui agora, te convido a pensar o seguinte: um dos primeiros alicerces da prosperidade em termos de comportamento é quando eu consigo olhar para aquele cenário de uma forma direta. Por exemplo, eu comecei aí nesse nosso bate-papo aqui a falar com você sobre pessoas que, mesmo que estivessem potencialmente endividadas, ou pessoas, ou empresas, ou equipes, ou, enfim, que elas poderiam mudar esse estado através de um investimento simbólico que mostra para elas que aquilo é possível. Agora, com relação especificamente aos débitos, às necessidades, o que é o mais comum? Eu devo a uma instituição X, a um banco, a uma cooperativa, seja como for, e o que eu faço? Muitas das vezes, eu vou buscar recurso em outro lugar, tá? Em outra instituição, para cobrir aquele recurso original. E isso, em termos de comportamento, tem uma autonegação aí, que é uma dificuldade de encarar o problema de frente e discutir exatamente com quem precisa, com o seu credor. Ou seja, eu sou um devedor, eu quero pagar, o meu credor quer receber. Então é muito mais saudável, muito mais salutar que eu consiga entrar em acordo com ele. Pode ser uma redução de taxa de juros, pode ser uma melhoria no parcelamento, pode ser uma carência de pagamento, a negociação de uma nova garantia, enfim, são N variáveis possíveis. Por isso que quando eu te falo sobre o conselho comportamental, né, de falar sobre dinheiro, é exatamente em todos os aspectos. Por quê? Ninguém sente falta do que não conhece. É bom a gente enfatizar isso. Ninguém sente falta do que não conhece. Então, para você poder tomar as decisões, para você poder tomar os caminhos, é muito importante que tenha a consciência, que tenha a percepção exatamente disso. O que é? Quais os caminhos que eu posso utilizar? O que eu posso fazer? O que eu posso negociar? E para isso, gente, regularidade e disciplina. Se você dedicar 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, sei lá, a estudar sobre aquele cenário, sobre aquelas possibilidades, conversar com as pessoas, assistir vídeos, assistir palestras, buscar opiniões, falar sobre aquele cenário, aquilo sem sombra de dúvida vai ser um atalho muito importante para a sua prosperidade, para a prosperidade da tua família, para a prosperidade das pessoas que são importantes para você. Agora, importante ter mais do que tudo, talvez, é ter uma coisa em mente. Todos os limitadores, tudo aquilo que disserem para você que não é possível, que não pode ser feito, aquilo é a opinião de alguém. E, ok, é a opinião de alguém. Mas só vai ser verdade para você, para sua família, à medida que vocês aceitarem, à medida que você aceitar aquele coeficiente limitador. Então, pense bastante, avalie bastante, antes de aceitar os limitadores, de aceitar o não, isso não é possível, isso não pode ser feito, não é dessa forma. Por quê? Quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu busco, quanto mais eu tenho que
me fortalecer para essa caminhada, se eu tiver um leque de possibilidades maior, a probabilidade de ter sucesso ela é muito mais simples. Então, se eu sou uma pessoa que busca prosperidade em investimentos, por exemplo, eu vou pesquisar todos os investimentos possíveis, ainda aqueles que, aspas, naquele momento não sejam necessariamente possíveis para mim, por limitação geográfica, financeira, valor de cota e por aí vai. Agora, nada me impede de conhecer. Eu até convido muito as pessoas que passam pela mentoria, pelas palestras. Uma das coisas muito saudáveis na prosperidade financeira é você desenvolver a sua ambição. Por exemplo, eu não tenho R$1 no bolso, mas eu tenho vontade de comprar um carro ou trocar o meu carro por um modelo mais novo, aquele que eu vi na concessionária, eu vi na loja ali, achei espetacular. Mesmo que eu não tenha o recurso naquele momento, o que eu te convido a fazer? Vai lá na loja, vai lá na concessionária, faz um test drive, dá uma volta no quarteirão com aquele carro, sente o cheiro do carro, o cheiro de carro novo, pega a ergonomia do carro, como é que ele funciona ali, como é que eu passo marcha, como é que eu regulo o retrovisor. Quando você sai daquela loja, ainda que, como a gente falou antes, por uma limitação financeira você não possa adquirir aquele veículo, a sua mente tem uma ideia muito mais clara do que ela quer ou do que ela não quer. Tá? Eu moro no bairro X, eu quero mudar de bairro, tem lá casas em visitação, vai numa imobiliária, visita a casa, conhece o ambiente, perceba a vista, tira uma fotografia, transforma aquilo num estímulo visual para você, um estímulo auditivo, um estímulo sinestésico, perceba aonde você quer chegar e com aquilo utiliza como motor para o seu caminho, porque o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que magicamente as coisas aconteçam e eu tenha tudo resolvido? Não. Mas vai funcionar como um estímulo muito mais forte para você caminhar, ou voar, ou andar, ou engatinhar, pouco importa, com relação aos teus objetivos e ideias. E quando você consegue dividir isso com as pessoas que são importantes para você, isso é uma coisa que pode te trazer também alavancas e estímulos. Quando eu falo falar sobre dinheiro, é um aspecto muito mais amplo em termos de comportamento. Falar sobre dinheiro com as crianças, com a esposa, com o marido, companheiro, companheira, com as pessoas que estão próximas. Divida aqueles sonhos, compartilhe aqueles projetos e o mais legal, tenham projetos em comum. Busquem projetos em comum. Porque o projeto em comum é como aquele barco que você tem lá 1, 2, 3, 4, 5 remadores. Quando eles remam em sincronia, quando eles remam na mesma direção, no mesmo objetivo, se não fica mais fácil, pelo menos fica mais leve. E é exatamente essa a intenção. E se eu começo, desde muito pequeno, lá 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, sei lá, tendo o conceito de educação financeira, tendo o conceito da importância da educação financeira, né, do resultado, sem sombra de dúvida, eu vou estar trilhando ali, eu vou estar orientando alguém para ter um atalho para a prosperidade que vai ser muito mais interessante. A essa altura aqui, eu espero, né, que tenha trazido para você alguns insights sobre a importância do comportamento, não só da economia comportamental, mas do comportamento como um todo para a prosperidade financeira. E para a prosperidade de uma forma geral, a vida ficar mais leve, a vida ficar mais interessante, a vida ficar mais fluida, e isso você pode aplicar não só individualmente para a tua família, como pode aplicar nas empresas, nas equipes, nos times aí de performance, porque o que a gente sabe? O dinheiro, o resultado financeiro, ele afeta várias dimensões na nossa vida, as dimensões pessoais, as dimensões de desempenho, de trabalho, de perspectiva, de futuro, de serenidade, de saúde, de segurança. Então, quando eu consigo ter uma harmonia no meu comportamento financeiro, isso acaba desaguando, sem sombra de dúvida, positivamente em todas as outras dimensões, em todas as outras características. E é esse o meu convite para você. Pense em caminhos diferentes para você atingir aí outros resultados e outras perspectivas. Queria aqui deixar mais uma vez o meu agradecimento a Beth Rippoli pela participação no Sintonia, tá? E para você que me ouve aqui, que está acompanhando, que está junto com a gente,
Muito obrigado. Se fez sentido, eu te peço aí, compartilha, multiplica, fala sobre isso e o mais importante, fale sempre que possível sobre dinheiro, sobre prosperidade, que sem sombra de dúvida vai ser um atalho, vai ser um caminho muito interessante para você e para as pessoas que são importantes para você, ok? Se quiser saber mais, se quiser bater um papo, se quiser falar sobre alguns projetos e provocações, dos comentários acima ou abaixo desse vídeo aí tem os meus contatos, fique à vontade. Desejo a você muito sucesso, muita prosperidade e até breve. Obrigado.